Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o protesto do Hélio Bolsonaro, ou Hélio Lopes, né, que é o amigo do Bolsonaro, se elegeu deputado pelo Rio de Janeiro também, com o apoio do Bolsonaro, usou o nome do Bolsonaro para se eleger, são muito próximos, estão sempre juntos, eram colegas lá na época dos militares, na época que o Jair Bolsonaro era militar e coisa e tal. Enfim, o Hélio Lopes, ele decidiu fazer um protesto silencioso. Ele foi na Praça dos Três Poderes, armou uma barraca, botou uma fita na boca, simulando, né, o Bolsonaro, que não pode falar, e está fazendo protesto. E, meu amigo, olha o que está acontecendo nesse momento, está cheio de gente lá seguindo. Já tem mais um deputado que foi para lá, o Sóstenes, que é o deputado líder da bancada, já está indo, já falou que está voltando para Brasília também por conta disso daqui. Está dando uma confusão enorme ali na Praça dos Três Poderes. Esse pessoal achou que ninguém teria coragem de protestar na Praça dos Três Poderes depois do 8 de janeiro. O Hélio Lopes foi lá e sentou e está protestando lá na frente do STF e, cara, tá atraindo muita gente para lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Maidan Brasileira, Titanic Soberania do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de mais nada, deixa eu deixar claro aqui que se você decidir ir para a Praça dos Três Poderes por ver o meu vídeo aqui, por ver esse vídeo, lembre-se, a ideia é fazer a coisa pacífica. É um protesto pacífico. Ninguém quer quebrar nada, ninguém quer fazer confusão nenhuma. É protesto pacífico para demonstrar o quanto o povo brasileiro está injuriado com as ações da Suprema Corte no Brasil, né? Aqui, ó. Começou isso aqui, ó, em ato da liberdade, isso aqui foi o Jair Renan Bolsonaro que publicou aqui, o 04, né? Em ato por liberdade no Brasil, o deputado Hélio Lopes instala uma barraca na Praça dos Três Poderes e decidiu ficar lá. Ele disse que vai ficar lá um tempo protestando por conta da censura ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro, vocês sabem, o Alexandre de Moraes colocou uma ordem na sexta-feira passada, no dia 18, uma ordem que ninguém conseguiu entender, porque dizia que ele podia falar para a imprensa, mas se tivesse na rede social ele seria preso. E como é que ele vai saber? Porque a imprensa toda está na rede social também. Então se ele der uma reportagem para o Globo, isso vai parar na rede social do Globo. Então que lógica tem essa notícia, né? Aí depois o Alexandre de Moraes tentou corrigir, falar que não, porque quando alguém da equipe parecido com o Bolsonaro publica isso é que está errado, não sei o que, ele tentou sair fora disso daí. Mas, de novo, deixou uma margem enorme. O fato é que o Bolsonaro está preferindo não falar nada, ficar quieto, não fazer coisa alguma. E isso é um absurdo, né? Porque isso é uma censura totalmente indevida, uma censura totalmente despropositada. Eles estão dizendo que é porque o Eduardo Bolsonaro, junto com o Jair Bolsonaro, teriam incitado o Trump a punir o Brasil. O que é um absurdo, meu amigo. O que o Eduardo Bolsonaro fez foi mostrar para o Trump o absurdo que está acontecendo aqui no Brasil. O Trump olhou para o Brasil e falou, realmente está acontecendo um absurdo, vou agir nesse caso, né? O Eduardo Bolsonaro não tem poder sobre o Trump, não tem o que fazer como o Trump. E você quer ver um outro exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês que você vai ficar muito claro para você o problema. Aliás, vão ficar claros os dois problemas que eu mencionei aqui. No ano passado, teve um candidato na Romênia que foi proibido de disputar a eleição por ser agente russo. E aqui no Brasil teve um monte de russete, até o pessoal da direita, que falou, não, porque olha só, é o Bolsonaro da Romênia, não sei o que. E eu avisei, caramba, parem de falar isso, não é a mesma coisa. O cara da Romênia realmente era um espião russo. Havia evidência, acharam dinheiro na casa do cara, acharam ligação dele com a FSB. O cara era realmente um espião russo. Não é porque o cara está sendo perseguido pela Suprema Corte da Romênia que é o mesmo caso do Bolsonaro. Tomem cuidado com isso. Não, o cara não é o Bolsonaro da Romênia. O cara era mesmo um criminoso, igual o Lula, que merecia estar na cadeia, igual o Lula merece estar na cadeia lá na Romênia, né? Então, toma cuidado com isso. Mas aí isso tem uma lição muito importante. Porque, repara, o Trump tomou posse nos Estados Unidos e ele abraçou a causa do Bolsonaro. Não abraçou a causa do cara da Romênia. Não abraçou. Aliás, teve outras causas também. Teve o caso do partido do AfD, que é outro partido russete que tem lá na Alemanha também. O Trump não abraçou a causa desses partidos todos aí, desse pessoal todo aí. Sabe por que ele não abraçou a causa desses partidos todos? É porque o pessoal gosta de dizer que é isso. Não, porque o Trump ele está ajudando o Bolsonaro porque é da direita também e não sei o que lá.
Não, o Trump está ajudando o Bolsonaro porque o caso do Bolsonaro é obviamente perseguição. Tá todo mundo vendo que o cara é perseguido, não teve nenhuma tentativa de golpe no Brasil, não teve nada. Teve um protesto que deu errado no dia 8 de janeiro, teve um protesto que deu muito errado no 8 de janeiro. Por isso que eu digo, se o pessoal resolver ir ajudar o Hélio Lopes lá nos Três Poderes, por favor, vá com espírito desarmado. É um protesto pacífico. É para chegar lá, é para sentar, é para protestar e nada além disso, tá? Mas um protesto que deu errado não quer dizer nada no final das contas, né? Não teve golpe, até porque não teria como. Como é que esse pessoal ia fazer golpe no 8 de janeiro, num domingo? Não tinha ninguém lá, né? Assim, é um absurdo isso, né? Então, lembra sempre disso. O Trump está agindo pelo Bolsonaro porque ele olhou para o caso e viu que realmente tem motivo para ele agir. É evidente que há uma falha da Suprema Corte, que há um exagero da Suprema Corte brasileira, que a Suprema Corte brasileira está descartando o devido processo legal, está realmente agindo de forma errada. Ele não pôde fazer isso pelo tal do cara lá que o pessoal chama de Bolsonaro da Romênia, porque, meu amigo, o Bolsonaro da Romênia é criminoso mesmo, é realmente espião russo e realmente merecia não ser proibido de concorrer lá na Romênia. Parem com esse tipo de comparação, tomem cuidado na hora de chamar, não, porque fulano é o Bolsonaro do país X. Tomem cuidado, procurem saber se realmente é. Vocês estão jogando o nome do Bolsonaro no lixo sem nem perceber com esse tipo de coisa, né? O Trump não agiu nada nisso daí. Falou alguma coisa com a Romênia? Não falou nada com a Romênia. Tá lindo de morrer. Ganhou o candidato lá que é pró-Ucrânia, excelente, que é o lado correto dessa guerra, e tá tudo certo lá na Romênia. Então, há diferença nesses casos, né? Então, tem isso. Essa ideia de que não foi o Bolsonaro que incitou o Trump a agir aqui no Brasil. Não, o Bolsonaro está certo. É isso que fez com que o Trump haja no Brasil. E aí, isso fica evidente para todo mundo. O Hélio Lopes foi lá, montou a barraquinha dele lá, sentou ali, botou um esparadrapo, falou, não vou falar com ninguém. Aí, evidentemente, o que aconteceu? Chegou a Polícia Federal. Não pode a Polícia Militar. Não pode, que é proibido, que não sei o que lá, que dá problema. E aí, o que ele fez? Ele colou aqui do lado a justificativa dele, baseado na Constituição. Esse papel que está aqui, não dá para ler muito bem esse papel aqui. Tem um outro, aqui, ó, aí nesse ponto aqui dá para ver melhor um pouquinho aqui, ó. Artigo 5º, inciso 8º, que é direito do brasileiro protestar de forma ordeira contra alguma coisa. Então ele está sentado lá de forma ordeira, com uma camisa com a bandeira de Israel, e falou que vai ficar lá. Vai ficar ali na Praça dos Três Poderes, vai acampar por lá. E você sabe que foi assim que começou a Praça Maidan, né? A Praça Maidan lá na Ucrânia começou mais ou menos dessa forma também. O pessoal começou a montar barraca e daqui a pouco, meu amigo, o governo parou de funcionar, porque estava toda Kiev, estava toda a região central de Kiev tomada de barraca, de protesto e coisa e tal. Eu não sei se vai acontecer isso aqui no Brasil, mas as coisas são promissoras, né? Ele sentou aqui, a Polícia Federal, a Polícia Militar, querendo tirar ele de lá, vieram, reclamaram e coisa e tal, disseram que iam ter que tirar a barraca dele, porque não pode, não sei o que lá, tá aqui a Polícia Militar do DF reclamando ali, não sei o que lá e tal, o Hélio com a barraca avisando que, olha só, não vou sair, é um protesto pacífico, não vou atacar ninguém, não vou quebrar nada, não vou fazer nada. Aqui, ó, tá aqui mostra mais claramente o que está escrito aqui, ó. Artigo 3, eu confesso que eu não consigo ler o que está escrito aqui. Mas artigo 5º, inciso 8º da Constituição é um ponto importante disso daqui, né? E lembra, sim, artigo 53 é o da imunidade parlamentar, né? Ou seja, é isso que está escrito aqui, ó, imunidade parlamentar. Não tá... Ô Hélio, melhora a sua letra, cara, tá difícil de ler esse troço aqui. Mas é a imunidade parlamentar, certamente, que tá escrito aqui. E, no final das contas, ele tem razão, ele tem o direito de protestar ali, ele é um deputado, ele tem o direito de protestar. E aí, o que aconteceu, né? Começou a juntar gente. O pessoal foi lá, não para ficar diretamente ali. E por que isso é uma coisa importante? Isso é uma coisa importante porque até aqui estava muita gente com medo de fazer isso, né? O STF, por mandar prender alguém ali, pouco custa, né? Para acusar de golpismo e coisa e tal, pouco custa. Foi um monte de gente ali para rezar com Hélio Lopes, com o pessoal ali sobre isso. Ele continuou não falando nada, ele botou um esparadrapo na boca, não está falando nada. Tem se comunicado com notas por escrito e coisa e tal. Aqui, ó, ele mandou esse recado aqui no tweet. A polícia do Distrito Federal veio até minha barraca 3 vezes tentando me retirar. Deixo claro, estou em uma manifestação pacífica, em jejum de palavras, protegido pela Constituição Federal. Não represento risco, não promovo desordem, estou apenas exercendo meu legítimo direito de expressão e resistência. Aí tá aqui, ó, artigo 5º, inciso 4º, 9º e 16,
garantem a liberdade de expressão e consciência. Artigo 53, protegem atos e palavras de um parlamentar no exercício do mandato. E artigo 1º, parágrafo único, que estabelece que todo o poder emana do povo, né? Então, muito bacana isso daqui, esse protesto do Hélio Lopes, né? Aí ele ainda mandou um ofício aqui pelo tweet mesmo, né? Pelo Twitter mesmo, pelo X, né? Ofício público ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Senhor presidente, encontro-me em manifestação pacífica e silenciosa acampado na Praça dos Três Poderes, com base no que me assegura a Constituição Federal, em especial o artigo tal. Trata-se de um jejum de palavras, um ato individual, pacífico, simbólico. Tenho comigo apenas o essencial, uma barraca para repousar, a Bíblia para sustentar minha fé e a Constituição para firmar minha consciência. Não incentivo aglomerações nem desobediência. Estou apenas exercendo com dignidade os direitos que a democracia ainda nos permite. Peço que Vossa Excelência registre oficialmente essa manifestação como um ato legítimo de um deputado federal em exercício do seu mandato e que garantias de integridade, segurança e respeito ao livre exercício parlamentar sejam plenamente observadas. Deputado Hélio Lopes, PL do Rio de Janeiro. Pô, bacana o Hélio, realmente muito legal, né? Aí o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, aqui ó, fui surpreendido, como todo o Brasil, pela decisão silenciosa do deputado Hélio Lopes. Ele não falou pra ninguém, ele foi pra lá e fez. Ele não falou com ninguém, não combinou com nada, foi lá e botou a barraca dele lá. Em contato com sua assessoria, fui informado que ele está em uma manifestação pacífica, acampado diante do STF. É uma decisão individual, sua manifestação será serena e profundamente simbólica. Não consegui contato direto com o Hélio, ele está com um esparadrapo na boca e permanecerá firme em seu propósito de jejum de palavras. Acabo de receber a ligação do deputado Crisóstomo, que se juntou a ele. E de fato, já tem aqui ó, o deputado Crisóstomo, esse outro rapaz aqui, acabou de chegar também, é deputado também, e acabou de chegar lá, botou a barraca dele, vai ficar junto com o deputado Hélio Lopes lá na Praça dos Três Poderes, né? Estou antecipando meu voo de Brasília para amanhã. Estarei pessoalmente ao lado deles para garantir que os direitos dos parlamentares sejam respeitados. Hélio está calado, mas o Brasil inteiro está ouvindo. Isso é um ponto, é o que eu falo para vocês. O ponto da manifestação é justamente a importância da coisa, é o símbolo da coisa, né? O Hugo Mota quis calar os deputados todos, a mando do Alexandre de Moraes, certamente nas comissões da Câmara. Os deputados continuam protestando, continuam fazendo a voz ser ouvida, a voz da direita ser ouvida. Isso é uma coisa muito importante, realmente. Como eu disse para vocês, foi assim que começou a Revolução da Praça Maidan na Ucrânia, tá? Que acabou, como vocês lembram, com o presidente sendo empichado, fugindo do país, a Suprema Corte inteira sendo empichada e fugindo do país também. Foi isso que aconteceu no Maidan. Se você quer saber sobre o que aconteceu na Praça Maidan lá em 2014, lá na Ucrânia, eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz com um documentário. Eu tava lá, eu fui lá na Ucrânia, né? Eu fui nos lugares em que aconteceu. Infelizmente, foi uma revolução dolorosa, tá? Teve sangue derramado. 130 pessoas morreram na Praça Maidan. Alguns policiais e muitos manifestantes morreram nos confrontos que aconteceram por ali, mas o resultado foi justamente a independência da Ucrânia da Rússia, né? A Rússia nunca mais conseguiu controlar a Ucrânia, está tentando hoje em dia pateticamente, com uma guerra que não tem futuro, controlar a Ucrânia, mas não consegue mais. Os ucranianos fizeram sua voz ser ouvida e se tornaram independentes realmente da Rússia lá na Revolução da Praça Maidan. Então clica no link para você ver o que aconteceu lá. De novo, eu espero que não seja a mesma coisa aqui no Brasil, porque lá foi muito sangrento. Quem sabe as pessoas aqui no Brasil botam a mão na consciência e decidem tornar a coisa correta sem precisar desse trauma todo, né? E tá aqui, ó, mais gente chegando, um monte de gente chegando, um monte de gente armando barraca lá em Brasília. Não é só em Brasília, tá em um monte de lugar, você tá vendo esse tipo de coisa aqui, ó, olha só. Isso aqui é Vila Velha, na terceira ponte lá entre Vitória e Vila Velha, né? O cara entrou aqui, botou uma bandeira, buzine se você é contra o STF, apoia Bolsonaro. Olha só. Fora Xandão, buzine, e o pessoal tá buzinando pra caramba por lá, né? Não é só lá não, tem um monte de lugar que tá tendo buzinaço por aí, né? Aqui, ó, e não foi só essa vez do Hélio Lopes não, tá? Teve também esse cara aqui, ó, ninguém sabe quem é esse cara aqui, ele apareceu aqui, ó, na frente do STF, fora Xandão. O cara é corajoso, né? Você concorda comigo? Porque tá cheio de gente morrendo de medo do Xandão por aí, o cara foi lá na frente do STF, botou uma placa, fora Xandão,
e mostrou ali, né? E um gesto solitário depois do Alexandre de Moraes determinar o uso de tornozeleira eletrônica para o Bolsonaro e proibir divulgação e coisa e tal. E aí, no segundo dia, ele falou aqui que quem quiser vir, vem também, não sei o que lá. E aí, ó, juntou um monte de gente aqui. Ó. No segundo dia, já tinha um monte de gente, no dia 23 de julho, já tinha um monte de gente lá em Brasília também, lá na Praça dos Três Poderes, lá em frente ao STF. Um monte de gente ali, fora Moraes, fora Lula. E o pessoal foi para lá, né? Ou seja, no final das contas está aqui, ó. Tá agora o Hélio Lopes, o Crisóstomo, mais um monte de gente ali também na Praça dos Três Poderes, né? De novo, se você decidir ir, lembre de fazer a coisa ordeira. A direita sempre foi ordeira, nunca teve esse negócio de quebra-quebra, essas coisas todas. O importante é a gente mostrar a mensagem para o STF. Pode ter certeza que eles já estão ouvindo a pressão lá dos Estados Unidos, do Trump, e com essa mensagem aqui cada vez mais clara, vai ficar muito óbvio para eles que eles não têm outra alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final.